PET, Plano de Estudo Tutorado, Semana 1, quarto ano do Ensino Fundamental, Componente Curricular, Língua Portuguesa. Volume 3, 2021. Semana 1. Tema: Texto de divulgação científica. Cara estudante. Esta semana vamos falar de um assunto bastante atual: a obesidade infantil. Por isso, leia com atenção o texto de divulgação científica. Breve apresentação. A estrutura de um texto de divulgação científica geralmente é a seguinte: apresentação da ideia principal, um conceito ou um ponto de vista sobre um conceito, fundamentação da ideia principal por meio de evidências, isto é, exemplos, comparações, resultados objetivos de experiências, dados estatísticos, relações de causa e efeito, etc. Para saber mais, curiosidade sobre um portador do gene. A revista mensal Ciência Hoje das Crianças, CHC, como o nome diz, se dirigia ao público infantil e tratava de muitos temas relacionados às ciências com diferentes enfoques, descobertas, animais, profissões. Tinha até história de aventuras. No entanto, se você nunca a viu, não se surpreenda. Isso aconteceu porque a revista Ciência Hoje das Crianças não costumava ser vendida em bancas, mas somente por assinaturas ou distribuídas nas bibliotecas das escolas públicas de todo o Brasil. Sua publicação aconteceu até 2017, quando encerrou suas atividades por problemas financeiros. Atualmente, a revista está sendo publicada de forma online no site chc.org.br e precisa ser paga, mas no site tem informações que são gratuitas. E aqui vocês veem algumas capas dessa revista. Atividades número 1. Leia o texto a seguir. A obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos. Segundo o estudo publicado no New England Journal of Medicine, a obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos de idade, acompanhando em longo prazo quase 5.000 crianças nascidas entre 1945 e 1984, os pesquisadores notaram que 1/4 dos voluntários que apresentavam maior índice de massa corporal, o chamado IMC, tinham 2 vezes maior taxa de morte por causas naturais antes dos 55 anos do que o grupo de menor IMC. Entre essas causas, os especialistas consideraram doenças cardiovasculares, doença hepática alcoólica, infecções, câncer, diabetes e overdose de drogas. O ponto principal é que a obesidade em crianças é um sério problema que precisa ser abordado seriamente, ressaltou o pesquisador William C. Knowler, do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais. O que este estudo particular mostra é que a obesidade causará o excesso de morte prematura, completou o especialista. Além da influência direta da obesidade infantil nos riscos de morte prematura, a pesquisa indicou que a intolerância à glicose, fator de risco para o diabetes, e a pressão alta na infância também cumprem um papel neste sentido. A taxa de morte foi 73% maior entre o grupo de maior intolerância à glicose e 1,5 vezes maior entre aqueles que apresentavam pressão alta. Em nota para a imprensa, o pediatra Mark Jacobson, da Academia Americana de Pediatria, destaca que o novo estudo é oportuno e importante, visto que mais de 1/6 das crianças americanas estão obesas
Ele nos dá mais dados relevantes sobre os efeitos da obesidade adolescente em longo prazo. E seguindo as diretrizes da academia, o especialista recomenda a medida do índice de massa corporal em todas as crianças e uma abordagem no estilo de vida daquelas que se apresentam obesas. Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 5.210. 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas a menos de TV por dia, 1 hora de exercícios e nenhum ou pouquíssimas bebidas açucaradas. Vocabulário, diretrizes, orientações que devem ser seguidas. Obesidade, distúrbio que envolve excesso de gordura corporal, aumentando o risco de problemas de saúde. Hepática, relacionada ao fígado. Relevantes, que têm importância. 2. O texto. A obesidade infantil aumenta os riscos de morte antes dos 55 anos. Desenvolve um tema muito debatido nos dias atuais. Que tema é esse? A obesidade infantil. 3. Esse gênero textual recebe o nome de texto de divulgação científica. Assinale a opção que melhor traduz a finalidade desse gênero discursivo. Letra A. Relatar experiências pessoais. Letra B. Convencer o interlocutor do ponto de vista defendido pelo autor. Letra C. Expor um conteúdo de natureza científica. Letra D. Divulgar composições literárias curtas. Terceira sentença, letra C. Expor um conteúdo de natureza científica. Número 4. Segundo o resultado da pesquisa realizada, quais são as principais doenças associadas às altas taxas de mortes prematuras provenientes também da obesidade? São elas diabetes, pressão alta, câncer. 5. O que o pediatra Mark Jacobson recomenda que se faça para controlar a obesidade infantil? Sublinhe no texto. Para a prevenção, segundo ele, os pais podem usar o chamado 5.210. 5 porções diárias de frutas e vegetais, 2 horas ou menos de TV por dia, 1 hora de exercícios e nenhum ou pouquíssimas bebidas açucaradas. 6. Descreva o que significa o chamado 5.210 que o texto indica. Cinco frutas por dia, 2 horas ou menos de TV, 1 hora de atividade física, 0 ou pouquíssimas bebidas açucaradas. 7. E você? O que acha da obesidade infantil e como ela pode ser evitada? Resposta pessoal. Bons estudos, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.